Bom dia! Hoje nós iremos estudar a Palavra de Deus, que são as vantagens do conhecimento de Deus. E para iniciar nossa aula hoje, nós vamos pedir para nossa irmã Fátima fazer uma oração, colocando esse momento nas mãos de Deus, para que Ele nos direcione e que o Espírito dele fale ao nosso coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo dia que é dedicado a Ti, Senhor, para o louvor do Teu nome. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque podemos, Senhor, livremente estudar a Tua palavra nesta manhã, Senhor, no nosso país. Nós te agradecemos, ó Pai, porque temos aqui ainda essa liberdade e que o Senhor permita que ela nunca nos seja tirada, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por todos os alunos, Pai, te pedimos, Senhor, que o Senhor abra a nossa mente para que possamos entender o que o Senhor vai transmitir para nós nesta manhã. Abençoe, Senhor, nossos professores, a Ruth, o Marcelo, que o Senhor os abençoe, Pai, no preparo da lição, que o Senhor esteja sempre ao lado deles, Pai, porque eles têm sido bênçãos na nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos pela vida deles e por tudo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. O objetivo da nossa aula de hoje é compreender a importância de se conhecer a Deus e desejar conhecer mais desse nosso Deus. Aplicar-se ao estudo da palavra, que é o meio que Deus deu para que a gente conheça mais da vontade dele para as nossas vidas. Os Guinness, no seu livro O Chamado, ele diz o seguinte: não podemos encontrar a Deus sem Deus. Não conseguimos alcançar a Deus sem Deus. Nossa procura sempre será insuficiente, a não ser que a graça de Deus inicie a busca e a não ser que o chamado de Deus nos atraia para Ele e complete a busca. Nós somos totalmente de Deus, dependentes de Deus para conhecer Ele. É impossível qualquer conhecimento de Deus a não ser que Ele se revele. E isso a gente já viu nas aulas anteriores, né? Se Deus ele não se revelasse, nós jamais poderíamos conhecer. A mente humana ela não pode conhecer a Deus a menos que Ele se revele. A fim de que nós pudéssemos conhecer a Deus, nós já nascemos com um sentido de que existe um ser superior, sabendo dentro de nós, a nossa Constituição já reconhece que existe um ser superior que criou nós e criou todas essas coisas. Depois nós vimos que Deus ele se revela aonde? Através da criação, através de tudo que ele criou na natureza, e tudo que existe foi Deus que criou. Depois nós vimos com Marcelo a revelação especial de Deus através da sua palavra. Tudo que ele queria que nós soubéssemos está revelado onde? Nas Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos ter um pouquinho mais desse conhecimento de Deus. O reverendo Weber, ele classifica esse conhecimento de Deus em dois tipos, o inato e o adquirido. O inato, ele é intuitivo, ele já nasce conosco, né? E a gente vai desenvolvendo ele mentalmente à medida que nós vamos crescendo e tomando conhecimento das coisas. Nenhum bebê tem um conceito sobre Deus assim quando ele é pequeno, quando ele é bebezinho, porque é impossível para a idade dele. Mas quando ele vai se desenvolvendo e ele vai aprendendo com seus pais, com as pessoas que estão ao seu redor, eles começam a entender quem é Deus. Então, se os pais são pais amorosos, e já que Deus também é pai, logo o meu Deus é amoroso. Se o meu pai é bruto, se ele bate em mim, ou se ele usa palavras que agridem, eu vou entender que Deus também ele age dessa forma, sempre me castigando. Então, nós somos estimulados desde o nascimento. Todo entendimento intuitivo, ele vai crescendo juntamente conosco. E à medida que a gente vai crescendo e sabendo e vendo a natureza, tudo que Deus revelou, a gente vai entendendo mais desse Deus. O conhecimento inato, ele tem a ver com a nossa mente humana, né?
Há certas verdades que a mente humana ela percebe imediatamente sem que tenha uma lógica. Isso por quê? Porque Deus ele colocou na mente da gente. Isso nós também já vimos em aulas anteriores, que esse conhecimento ele pode ser desenvolvido à medida que acontece o nosso desenvolvimento mental. As leis morais que também foram implantadas no nosso coração. A partir do momento que o homem foi criado, existiam essas leis morais. Mas o que aconteceu? O pecado corrompeu. Tudo aquilo que era para ser da forma como Deus criou, nós fomos separados. Então a nossa mente já não pensa mais como a mente de Deus. E aí nós precisamos de quê? Nós precisamos de um mediador, que é Jesus Cristo, para nos fazer entender a mente de Deus. E já que a nossa mente ela foi corrompida pelo pecado, nós nos tornamos responsáveis perante Deus sobre aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos e como nós agimos. Esse é o conhecimento inato, é aquilo que já vem com a gente e a gente vai se desenvolvendo à medida que a gente cresce. O conhecimento adquirido, o próprio nome já diz, né? Ele vem através do quê? Ele vem através da observação, do estudo, da reflexão e de nós entendermos quem nós somos perante Deus. Ele é limitado, por quê? Porque Deus, ele não revelou tudo de si. E além de Deus ele não revelar tudo de si, existe um grande abismo entre nós e Deus. Há uma distância entre o Criador e a criatura. Por conta dessa separação, por conta do pecado, tem essa separação de Deus com a criatura. E Jesus Cristo ele foi enviado justamente para eliminar essa distância que existe entre o Criador e a criatura. Ele se colocou o quê? Como intermediador, né? E aí nós temos acesso até Deus. É bom lembrar que o fato de Cristo ele se colocar como intermediador entre o Criador e a criatura, isso não nos torna divinos. Ele retira a grande distância que o pecado provoca, mas não arranca essa distância que é própria da nossa natureza. Nós continuamos sendo criaturas e Deus ele continua sendo o Criador. Calvino ele diz o seguinte em suas Institutas: toda a sabedoria que possuímos, a sabedoria verdadeira e sadia, consiste de duas coisas: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Para ele, não há o conhecimento de Deus sem o conhecimento de nós mesmos e vice-versa. A fim de que a gente conheça quem realmente nós somos, é necessário com que a gente tenha um conhecimento acerca de quem Deus é. O conhecimento da santidade de Deus faz com que eu perceba o quanto eu não sou santo. Quanto mais eu vejo Deus como Ele é, mais eu vou perceber no quão pequeno eu sou perante a sua grandeza. Então, é necessário com que nós busquemos também, a gente tenha esse conhecimento adquirido através do quê? Através do estudo, através da observação, através do confronto com a palavra de Deus. Nós não podemos esquecer que nós somos o reflexo da criação, nós temos a imagem de Deus e nós projetamos o que a gente recebe dele. No entanto, podemos ter um verdadeiro conhecimento de Deus somente pela revelação de Deus a nós. E essa revelação hoje é através da sua palavra. E agora nós vamos acompanhar a leitura bíblica do Salmo 42 pelo presbítero Eldo. Suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo
e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidastes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Davi, ele estava no exílio, escondendo-se no deserto do rei Saul. E ele não podia participar do culto como ele estava acostumado, né? A sua alma estava numa espécie de lockdown, uma quarentena, né? Dolorosa como essa que a gente está vivendo hoje. E nós sabemos, e Davi também sabia, que o culto público era um grande privilégio. E ser privado desse privilégio é muito dolorido. E ele deixa a gente muito triste quando a gente não pode estar junto, em comunhão. E é perigoso a gente se afastar da comunhão dos irmãos. Só que em vez de a gente ficar reclamando, a gente ficar abatido, a gente pode dizer como Davi disse para sua alma, né? Veja bem o que ele fala. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, espera, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. E Davi, ele também expressou esse anseio da alma dele no Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. A nossa alma, muitas vezes ela sofre, né? De dúvida, angústia, de medo. E os homens, os nossos governantes, as pessoas que nos rodeiam, elas por vezes tiram a nossa liberdade de ir e vir, esse momento que a gente está tendo, né? Eles podem até tirar a nossa própria vida, mas o que eles não podem fazer é roubar a nossa fé nesse Deus inabalável, esse Deus maravilhoso que tem se revelado a nós. Espera, minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Em momentos de angústia, o que a gente pode fazer? A gente pode dizer para a nossa alma, por que você está abatida? Por que você está tão triste? Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Eu ainda vou bendizer o nome desse Deus. Ou então cantar como Paulo e Silas na prisão, né? Em vez de ficar aí abatido, colocar um cântico de alegria nos lábios. Mas vamos ver, quais são as vantagens da gente conhecer esse Deus maravilhoso que Davi conheceu, que Paulo e Silas conheceram? Qual a vantagem que nós temos ao conhecer? A revista ela nos encaminha para 4 tópicos. Quem conhece a Deus tem a força de Deus. Quem conhece a Deus tem a mente de Deus. Quem conhece a Deus tem a ousadia de Deus. E quem conhece a Deus tem a alegria de Deus. Vamos começar com o primeiro tópico. O primeiro tópico é a força de Deus. Quem conhece a Deus tem forças para vencer as dificuldades. O povo, em Daniel 11:32, diz o seguinte: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então, no livro Daniel, é narrada a bravura de Daniel e dos seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles eram homens que conheciam a Deus e eles fizeram diferença naquela geração.
Muitos de vocês já conhecem a história de que eles foram convidados para morar no palácio junto com o rei. E ao entrar lá, eles não negaram a Deus e nem negaram a fé que eles tinham e resolveram firmemente não se contaminarem no seu coração. Então a gente percebe no livro de Daniel a mensagem clara da soberania de Deus, tanto naquela geração que viveu lá, quanto para nós que estamos aqui. A gente entende, através do estudo do livro de Daniel, que ele governou sobre os acontecimentos, tanto na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, quanto na vida do próprio Daniel, que ele é o Deus da história. Essa mensagem, ela não só confortou e fortaleceu os judeus nos dias de Daniel, como também ela nos fortalece nos dias de hoje. Então, nesse versículo 32 que nós lemos, o povo que conhece a Deus se tornará forte e ativo. Vamos entender o contexto desse versículo. Antíoco IV foi uma figura histórica real, cujo tratamento cruel dos judeus e profanações no templo são bem documentados. Ele foi também um exemplo de poder político contra o povo de Deus, que se repetiu até a volta de Cristo. Quando os judeus eles se rebelaram contra o sumo sacerdote, que ele instalou em Jerusalém, Antíoco IV enviou um exército para abafar a religião. Está lá em Daniel 11:30. E proibiu os judeus de praticarem a sua fé. Ele aboliu até os sacrifícios diários que eram feitos no templo. Os judeus fiéis, eles se revoltaram. E com a liderança de Matatias, de Macabeu e de seu filho, eles se tornaram forte e ativo em defesa da terra e de sua fé. Então eles foram ver eles foram sentindo, percebendo o que Antíoco IV estava fazendo, e eles se revoltaram. E o conhecimento que eles tinham acerca de Deus tornou eles fortes e ativos. E aí a gente vê lá em Isaías 12:2, ele diz o seguinte: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Essa força de Deus, ela não se resume apenas em atitudes públicas. Os homens que conhecem a Deus, geralmente eles são pessoas de oração. Eles são pessoas que falam abertamente com Deus, que colocam os seus desejos, seus anseios e buscam a força de Deus. Quando Davi ele vai lutar contra o gigante, ele não vai em nome dele, mas ele vai em nome do Deus Altíssimo, na força de Deus. Quanto maior o conhecimento de Deus, maior é a nossa energia. Filipenses 4:13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando a gente conhece a Deus e a gente crê que Ele é um Deus soberano, que Ele pode todas as coisas, eu tenho a força, não a minha força, mas eu tenho a força do Deus Altíssimo. Efésios 6:10 diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A gente não tem necessidade de ser um cristão anêmico, fraquinho, mas a gente pode ter a força de Daniel, que orava 3 vezes ao dia, apesar da proibição do imperador. Segundo lugar, a pessoa, além dela ser forte, a primeira vantagem de se conhecer a Deus é ter a força que realmente vem de Deus, obter forças para vencer as dificuldades. A segunda vantagem é adquirir maior afinidade com a mente de Deus. 1 Coríntios 2:16 diz o seguinte: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente do Senhor. Os pensamentos de Deus enchiam a mente e o coração de Daniel, e a gente pode ver lá no capítulo 9 do livro de Daniel, que ele orava buscando a sabedoria e o entendimento de Deus. Então, ter a mente de Deus, ela pressupõe o quê? Conhecer a vontade de Deus
para a nossa vida. Salmo 48. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, dentro do meu coração, na minha mente. Esta é a tua lei. Ter a mente de Deus também pressupõe estar na intimidade de Deus. Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Ter a mente do Senhor também pressupõe amar o mundo como ele amou. E esse vocês sabem de cor, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a segunda vantagem é adquirir maior afinidade com a mente de Deus. Conhecendo a mente de Deus, eu sei aquilo que o agrada e aquilo que ele quer para a minha vida. A terceira vantagem é ter ousadia, coragem. E novamente a gente vai para o livro de Daniel, a gente percebe que Daniel e seus 3 amigos, eles eram assim. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Durante o exílio babilônico, os 3 amigos de Daniel, supervisores administrativos do povo de Deus, eles foram fiéis a quem? A Yahvé. E não, eles se recusaram a adorar outros deuses babilônicos. Quando Nabucodonosor ele erigiu uma imagem de ouro de 30 metros de altura e quase 3 de largura na província da Babilônia, ele decretou que todos deveriam se curvar e adorar essa estátua. E eles resolveram que eles não iriam se curvar. A notícia da desobediência deixou o rei tão furioso, tão bravo, que ele ordenou que trouxesse os 3 hebreus à sua presença. Vamos dar uma olhadinha em Daniel 3, 14 e 15. É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não o adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E qual foi a resposta dos hebreus? Ela foi uma resposta cheia de confiança, cheia de ousadia, né? Continuando, Daniel 3, versículos 16 e 18. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. A declaração dele mais adiante, ela expressa o segredo dessa ousadia. Se não, caso contrário, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Se não. 2 palavras com as quais nós podemos enfrentar a qualquer coisa. Se Deus quiser, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se ele não quiser, ele continua sendo Deus. A fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego que eles possuíam não dependia do livramento. Baseava-se no conhecimento de que Deus cuidaria deles, não obstante a fornalha. Os 3 hebreus, eles não podiam ser coagidos ou intimidados. Eles não adorariam a nenhum Deus, exceto Yahvé. Nem esperavam que Yahvé ia se curvar para eles. Eles não estavam pedindo para Deus livrar eles da fornalha. Não, se ele não quiser, Deus, fica sabendo que nós não vamos curvar diante dos teus deuses. Eles não confiavam em Deus somente para abrir um caminho que eles estavam precisando, mas para um caminho através de qualquer provação que eles estivessem passando, sobre qualquer provação.
Quando nós olhamos além da resposta interesseira e vemos que Deus ele tem plano ainda melhores, a gente descobre uma paz que ela ultrapassa o nosso entendimento. Não tem momentos na vida da gente que a gente realmente entrega o problema de corpo e alma e descansa em Deus? E a gente desfruta de uma paz interior tão grande que a gente não consegue entender. Né? Só Deus mesmo para dar essa paz que eu estou sentindo nesse momento. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem um momento onde você já se sentiu assim, totalmente segura nos braços de Deus, sabendo que naquele momento não era a Ruth que estava agindo, mas era o próprio Deus agindo através da minha vida. E como é bom quando a gente coloca um problema nas mãos de Deus, se Ele quiser resolver, muito bem. Se Ele não quiser, eu vou continuar louvando a Ele. Eu não vou me curvar diante de outros deuses. Com Sadraque, Mesaque e Abednego, nós aprendemos a enfrentar a fornalha. É na fornalha que a nossa obediência enfrenta as chamas do mundo mau. Os 3 hebreus, eles estavam em apuros por não se curvarem diante de uma imagem pagã. Também na nossa volta, no nosso mundo, ao nosso redor, na nossa sociedade, é exigido de nós a adoração de muitas outras coisas, às vezes do materialismo, do sucesso, do poder, de ser popular. Então, quando a gente se recusa a alguma dessas coisas que nos é oferecidas, a gente pode sofrer o quê? Rejeição e crítica de outras pessoas. Então, o que eu faço? Para eu ser popular, para eu ficar bem na fita, eu vou pelo lado político, né? Para eu obter sucesso, eu vou, porque senão eu preciso desse dinheiro, eu preciso dessa promoção, então eu vou me curvar a isso. E eu esqueço o Deus a quem eu estou servindo. Eu esqueço que o meu Deus é o Yahvé, aquele que pode todas as coisas. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram perante os deuses do Egito, a gente também não pode se curvar diante dos deuses que se levantam hoje, querendo que a gente se curve perante eles, né? Então a gente aprende o que? A gente aprende com esses amigos a lição da obediência, a obedecer a Deus sabendo quem é Deus é. Então, se eu estou enfrentando uma fornalha muito quente, eu posso ter certeza, se Deus não quiser me livrar daquilo, Ele vai me ajudar a atravessar esse momento que eu estou passando. Essa é uma vantagem também de quem conhece a Deus. Quem não conhece esse Deus verdadeiro se desespera. Quem não conhece esse Deus verdadeiro se suicida. Quem não conhece esse Deus verdadeiro bate na mulher. Quem não conhece esse Deus verdadeiro espanca o filho. Quem não conhece esse Deus verdadeiro se curva a qualquer Deus da nossa sociedade. Fica com o amante em detrimento do filho. Olha quanta coisa que as pessoas sofrem por não conhecerem a Deus. E, no entanto, eu posso agir com ousadia e com coragem através do conhecimento que eu tenho de Deus. Porque eu sei que se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. Se Ele está fazendo com que a gente passe por esses momentos de pandemia, por esses momentos de tristeza, por esses momentos em que a gente se afasta do culto público, é porque Ele tem algo muito melhor preparado para nós, é porque Ele está caminhando ao nosso lado. E a quarta vantagem de se conhecer a Deus é sentir a alegria que é dada por esse conhecimento. Não existe alegria comparável àquele cuja mente ela está possuída com a plena certeza de que conhece a Deus. A alegria é consequência da paz que nós temos nele. Paulo, ele escreve a carta aos Filipenses, né? E ele ressalta na carta inteira a alegria que todo crente ele deve experimentar.
No capítulo 1, ele fala da alegria no sofrimento. No capítulo 2, ele fala da alegria no serviço. No capítulo 3, ele fala da alegria em Cristo. E no capítulo 4, ele fala da alegria na ansiedade. E ele conclui dizendo o seguinte, Filipenses 4:11, digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente, isto é, alegre em toda e qualquer situação. E o que nós podemos aprender com essas 4 vantagens de se conhecer a Deus? Nós precisamos reconhecer como é pequeno o nosso conhecimento de Deus, como ele é limitado, como eu não me aprofundo em buscar conhecer mais e mais. Porque quanto mais eu conheço da grandeza de Deus, maior vai ser o meu descanso nele. Eu vou saber que ele vai deixar as 99 ovelhas lá para ir procurar aquela que está perdida. Eu sei que ele enviou Jesus Cristo para estar morrendo no meu lugar. Eu sei que ele está comigo todos os dias. Então a gente precisa de aprender a nos medir, não pelo nosso conhecimento que a gente tem sobre Deus, nem pelos dons ou responsabilidades que nós temos na igreja, mas pelo modo como nós oramos e por aquilo que vai no nosso coração. Porque você pode ser um bom professor de escola dominical, você pode ser um bom teólogo e não conhecer a Deus. Você não tem intimidade com Deus. Você não saber que Ele é teu Pai, que Ele está lá em todos os momentos te ouvindo, que Ele é um amigo de todas as horas, que Ele coloca dentro de você a alegria, a beleza, e que Ele vai estar com você também nas horas de sofrimento. As vantagens do conhecimento de Deus são muito mais do que esses 4 pontos apresentados nessa lição. E veja o que Jó falou, depois dele passar por muitas lutas, de perder tudo que ele perdeu, ele olhou para Deus e ele disse, eu te conhecia, Deus, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É certo que nesse mundo a gente nunca vai conhecer Deus em toda a sua plenitude. Paulo ele disse lá em Romanos 11:3, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, não dá, mas eu tenho que prosseguir em conhecer a Deus mais e mais. E eu quero encerrar com esse texto, novamente, de Os Guinness, no livro O Chamado. Diz assim, ó, se o abismo vai ser transposto, Deus deverá ser a ponte a transpô-lo. Se vamos desejar o sumo bem, tem de descer e nos atrair para que se possa tornar a realidade que desejamos. Desta perspectiva, não existe mérito em buscar nem em encontrar. Tudo é graça. O segredo da procura não está baseado na ascensão humana para Deus, mas na descida de Deus em nossa direção. Nós começamos a procurar, mas acabamos sendo descobertos. Pensamos procurar algo, mas reconhecemos que fomos achados por alguém. O que nos traz ao lar não é nossa descoberta do caminho para casa, mas o chamado do Pai que esteve esperando por nós todo o tempo, cuja presença ali torna a nossa casa o nosso lar. Queridos, o que dá sentido à nossa vida é ter a consciência clara e cada vez mais clara que Deus nos chamou para exercer, para desenvolver a nossa salvação em nossa vida. A gente tem um propósito, a gente foi criado para um propósito. Nós só conhecemos a Deus porque Ele bondosamente e graciosamente Ele se revelou e Ele se revela a nós. Ele nos redimiu e com certeza Ele nos levará para si. E para encerrar eu quero que vocês meditem nesse versículo.
de Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que esse possa ser o objetivo da sua vida, conhecer mais e mais acerca desse Deus e tirar todas as vantagens desse conhecimento, que é descansar nas mãos daquele que tudo pode. Eu te desejo um ótimo domingo, que Deus realmente possa estar presente e que a partir do estudo que a gente está tendo esse ano sobre esse nosso Deus, provoque em você a sede, o desejo, a fome da palavra de Deus, a fome de conhecer esse Deus, para ser alegre, para ser ousado e para ter a força. Vamos orar para a gente encerrar? Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça, mais uma vez revelada sobre as nossas vidas. Eu quero te agradecer porque a tua palavra ela é fiel, ela atinge, Senhor, os nossos corações, ela sempre traz ensinamentos novos, e eu quero te agradecer por isso, ó Pai. Quero te agradecer pela vida de cada um que esteve participando dessa escola dominical, e que o Senhor se revele, continue se revelando, Senhor, a nossa vida. Obrigada porque o Senhor é o nosso Deus forte, o nosso rochedo, o nosso baluarte, o nosso Deus Yahvé, o nosso Deus presente, ó Pai. Obrigada por todas as manifestações de carinho, de bondade, de amor e de misericórdia que o Senhor tem para com o seu povo. É por Jesus Cristo que nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Bom domingo, gente. Deus abençoe, viu? Até a próxima aula.